Nos últimos anos, a educação bilíngue tem se democratizado e se espalhado por todo o Brasil. E é muito fácil de entender o porquê, afinal, falar uma segunda língua abre as portas do mundo, não só em termos profissionais, mas culturais, acadêmicos, amizades, a parte de turismo, traz uma série de oportunidades. Os especialistas afirmam que ser fluente na língua inglesa, por exemplo, representa ganhar até 32% a mais do que alguém que exerce a mesma função, mas não domina uma segunda língua. Apesar da educação bilíngue já vir se popularizando há alguns anos, ainda é algo muito novo, principalmente para as famílias. E existem muitos mitos que geram inseguranças. E eu gostaria de hoje, nesse vídeo, focar um pouquinho sobre os mitos e verdades da educação bilíngue na educação infantil. Eu vou comentar rapidamente 7 mitos e verdades relacionados à educação infantil, que é o segmento que atende à primeira infância. Todos esses comentários estão baseados em pesquisas científicas que foram realizadas durante os últimos 20 anos. A primeira afirmação é: as crianças ficam confusas quando aprendem 2 idiomas ao mesmo tempo. Isso é mito. Os pais não precisam se preocupar com essa questão, porque a segunda língua não vai atrapalhar em nada a língua materna, inclusive quando a criança estiver na alfabetização, na fase de alfabetização. Esse é um período que os pais também se sentem muito inseguros. Inclusive, algumas escolas ficam pensando: mas será que não vai atrapalhar na alfabetização dos meus alunos? Isso já foi muito divulgado, mas muitas pesquisas já colocaram isso abaixo e comprovam que não atrapalha em nada. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Agora, a segunda afirmação. A escola bilíngue traz melhores resultados do que os cursos de idioma. Isso é verdade. Por quê? Quando nós falamos de um curso de idioma, a criança vai estudar a língua com foco muito na gramática e com foco em temas separadamente. Então, por exemplo, agora eu estou falando sobre roupas, depois eu vou falar sobre alimentação. Algumas escolas de idioma até tentam e têm trazido atividades interessantes. Mas qual a diferença em relação à escola bilíngue? Na escola bilíngue, a criança vai aprender a segunda língua de forma muito natural, num processo de imersão. Então, como eu aprendi a língua materna? Convivendo com os meus pais, ouvindo as pessoas falando, e aí a criança foi adquirindo a língua materna e ampliando o vocabulário. Na educação bilíngue funciona mais ou menos assim. Então a criança vai ter acesso a diferentes conteúdos em diferentes contextos e ela vai adquirindo a segunda língua de forma natural. Então realmente traz muitas vantagens a escola bilíngue frente ao curso de idiomas. Acreditem, existe muita diferença entre aprender inglês e aprender em inglês, que é o que a escola bilíngue oferece e promove. O terceiro item, então, os pais precisam falar a segunda língua que o filho está aprendendo na escola. Isso é totalmente mentira, isso é um mito. A criança vai estar ali na escola, como eu falei no item anterior, aprendendo de forma natural, num processo de imersão. A escola sabe que existem muitas famílias que não dominam aquele idioma que ela trabalha e o foco não está na família, o foco está na criança. Muitas escolas, elas enviam para casa atividades que as crianças possam desenvolver com a família, por exemplo, vídeos, músicas, para tornar o aprendizado mais interessante e para envolver a família. Mas isso não quer dizer que os pais ou os responsáveis necessitam dominar aquele idioma ou precisam falar qualquer coisa. Não é necessário.
Essa responsabilidade é da escola, então fiquem tranquilos e estejam abertos também a aprender com seus filhos. O quarto item seria uma dúvida que é muito frequente. Em que idade as crianças podem ingressar na educação bilíngue? As crianças podem ingressar na educação bilíngue em qualquer idade. Não existe nenhuma restrição. As escolas que têm uma proposta bem fundamentada, elas estão preparadas para atender as crianças de qualquer faixa etária. Muitos neurocientistas afirmam que a janela de 2 a 4 anos é um período excelente para a fluência precoce devido a questões biológicas mesmo. Um mito que ainda tem sido muito divulgado é de que as escolas bilíngues deixam um pouco de lado as disciplinas tradicionais. Isso é mentira. Pelo contrário, as escolas bilíngues, elas trabalham os conteúdos nas duas línguas. Elas dão um enfoque muito importante em todas as disciplinas, elas preparam para o Enem como as outras escolas e fazem um trabalho muito efetivo na língua portuguesa, em matemática e em todas as outras disciplinas. Como essa é uma dúvida muito frequente, é um ponto importante, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, procure um dos nossos especialistas que eles vão te ajudar a responder todas as questões sobre esse tópico. Outro grande mito: a escola bilíngue deve alfabetizar primeiro em português para depois alfabetizar em inglês. Não tem nada disso. Quando uma criança consegue entender como as letras se juntam e ela está curiosa para desbravar esse mundo tão maravilhoso, ela começa a ler tudo que está à volta dela. Não só em português, mas como também em outras línguas. Nós utilizamos no nosso dia a dia muitas palavras em inglês e às vezes elas conseguem ler inclusive com a pronúncia correta. Os especialistas chamam isso de ajuste fonético. Sua experiência com a cultura escrita e com as línguas a ajuda a decifrar esse universo e quando ela está alfabetizada na língua materna, automaticamente ela vai transpondo isso para a segunda língua e essa alfabetização na segunda língua também é natural. Algumas pessoas que estão no mundo da educação há muito tempo e que nunca vivenciaram esse modelo de alfabetização bilíngue pode ter muitas reticências e ficar assim, mas será mesmo? Será que não vai atrapalhar? Será que não vai confundir? O que os especialistas afirmam e nós que vivenciamos isso no dia a dia podemos afirmar é que não. Se a escola estiver bem preparada, tiver um bom suporte, essa alfabetização vai acontecer com excelência. E a última afirmação é: quanto mais cedo a criança inicia numa educação bilíngue, melhor vai ser a pronúncia dela. Essa afirmação é verdade. Quando a gente fala de pronúncia, de fluência, isso também funciona mais ou menos parecido como um carro. O aparelho fonador da criança, ele está ali preparado para o desenvolvimento da linguagem, né, nesse período da primeira infância, então ela vai ter muito mais facilidade de aprender a articular os fonemas de forma correta. Então, podemos aprender uma segunda língua em qualquer idade, com 70, com 80 anos, não importa a idade. Só que, como o exemplo do carro, o desempenho muda de acordo com a idade. E como na primeira infância a criança está vivendo a fase de desenvolver a linguagem na língua materna, todo esse aparelho fonador está preparado para isso. E essa facilidade vai passar também no aprendizado da segunda língua. Quando nós olhamos para o mundo globalizado em que nós vivemos, não dá para pensar no modelo de educação diferente da educação bilíngue. Porque quando estamos falando de educação bilíngue, nós não estamos falando apenas de ensinar em inglês. Nós estamos falando de uma série de outras competências e habilidades que vão ser desenvolvidas nesse processo.
e isso vai trazer uma série de vantagens para os nossos alunos. Então, investir nisso deixou de ser importante há muito tempo. É essencial. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo dedicado aqui a escutar um pouquinho do nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal da Conexia, dar um like nesse vídeo, compartilhar essas informações, porque com certeza elas vão ajudar a desvendar aí muitos mitos que rolam no mundo educacional. Obrigada e até a próxima!